Meu nome é Olivia Parker. Tenho 29 anos e, 2 dias antes do Natal, eu saí de uma viagem de 10 horas saindo de Nova York direto para a emboscada mais absurda que minha família já tentou fazer comigo. Eu mal tinha colocado a mala no primeiro degrau quando minha mãe abriu a porta de repente. Sem oi, sem chegou bem, só aquela frase seca, como se já estivesse ensaiada. Você vai cuidar dos filhos da sua irmã. Nós vamos fazer uma viagem em família. Ela já estava virando as costas, como se a decisão tivesse sido tomada há semanas e eu fosse só mais uma mala sendo deixada no lugar certo. Minha irmã apareceu no corredor, segurando 4 crianças com casacos fofos, bochechas vermelhas, olhos cheios de empolgação de viagem. Ela sorriu para eles e disse, alto o suficiente para a rua inteira ouvir: Não limpem o nariz nela, crianças. Eles riram e chegaram mais perto só para esfregar o rosto no meu casaco, enquanto minha mãe ria como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. 10 horas de aeroporto e ar reciclado, milhares de dólares em passagens e presentes de última hora, e eu era a piada. Eu não abracei ninguém. Nem entrei direito na casa. Só fiquei parada na porta, com a mão na mala, sentindo aquela sensação familiar no peito. Aquela que sempre aparece antes de eu pagar por algo que não posso controlar ou resolver problemas que não criei. Só que dessa vez, eu tinha vindo preparada para outro papel. Eu sorri, devagar, pequeno, estranho, e disse: Vocês deviam ter checado seus e-mails antes de falarem nisso. O sorriso da minha mãe tremeu. Minha irmã revirou os olhos. Liv, não começa. Nosso voo é em 3 horas. As crianças gritavam alguma coisa sobre neve e chocolate quente. Mas no meio de todo aquele barulho, um pensamento cortou minha cabeça como vidro. Porque eu sempre sou a única que precisa se sacrificar, e ninguém nem pergunta se eu estou bem com isso. Os olhos da minha mãe se estreitaram. O que você fez? E naquele segundo, eu soube que era ali que tudo ia estourar de vez. O que eu realmente disse foi simples. Eu não vou ficar para ser babá de vocês. E vocês deveriam abrir o aplicativo da reserva antes de começar a colocar as malas no carro. Minha mãe, Karen, piscou como se eu tivesse falado outra língua. Minha irmã, Jenna, soltou uma risada curta, me empurrou uma bolsa de fraldas e disse: Você é hilária, Olivia. Pessoal, dá oi pra tia Liv. Esse é o presente de Natal de vocês. As 4 crianças vieram pra cima de mim 9, 7, 4 anos e um bebê no colo com mãos grudando, botas de inverno batendo nas minhas pernas. Atrás deles, Karen já estava com a mala de rodinhas na porta, casaco vestido, bolsa fechada, como se fosse uma celebridade indo pro aeroporto e eu fosse a empregada. Mãe, eu disse, baixando a voz, eu não voei do outro lado do país pra ser sua babá grátis enquanto vocês vão pra Breckenridge. Ela congelou. Como você sabe para onde a gente vai? Ela disse, irritada. Eu dei de ombros. Você me mandou o link do Airbnb por engano 2 semanas atrás, em vez de mandar para Jenna. Eu vi quando a ficha começou a cair no rosto dela. E como a confirmação veio no cartão com o meu nome, eu fiz o que eu sempre faço quando o meu cartão está envolvido. Jenna riu com desprezo. Você checa tudo feito uma controladora? Não, eu disse. Eu cancelei 3 dias atrás. Por um segundo inteiro, ninguém respirou. Então Jenna pegou o celular, mexendo rápido no aplicativo da reserva em Breckenridge. Dava para ver o reflexo da tela nos olhos dela arregalados. Reserva cancelada. Reembolso processado. Karen deu um passo à frente, a voz ficando baixa e tensa. Olivia, me diz que você está brincando. Eu lembrei de tudo. Dos últimos 5 anos inteiros. Do refinanciamento da casa deles em Fênix no meu nome porque o crédito deles estava destruído. Das contas de luz e internet no meu nome só por um tempo. Do aluguel da Jenna que eu paguei quando a creche ficou cara demais. Das compras de mercado que eu fazia de madrugada em Nova York para meus sobrinhos não viverem de miojo. Do dinheiro que eu mandei na primavera passada em vez de viajar com amigos, porque a Karen ligou chorando por causa da hipoteca. Todas aquelas pequenas ajudas que, juntas, viraram eu financiando a vida inteira deles enquanto eu vivia como uma estudante quebrada em Manhattan. Você não leu os últimos extratos, né? Eu perguntei. A mandíbula da Karen travou.
Eu tava pagando esse cartão por você, lembra? Eu continuei. Junto com a casa, a luz, a internet, a minivan da Gena. Vocês me deram as senhas. Assinaram tudo porque eu era a responsável. Então não, eu não tô brincando. Eu só tirei meu nome da sua viagem. O menino de 7 anos puxou minha manga. Não vamos mais pra neve, tia Liv? Atrás dele, o de 9 reclamou. A gente falou pros amigos que ia esquiar. Os rostinhos deles estavam virados pra mim, esperando resposta. Mas essa resposta não era minha. Vocês não vão a lugar nenhum comigo no comando, eu disse com calma. Isso não é responsabilidade minha. Eu virei pra Gena. Você nunca perguntou se eu podia faltar uma semana no trabalho, ou se eu queria vir pra cá. Você e a mãe de vocês só decidiram que eu ia largar tudo porque, pra vocês, minha vida sempre foi flexível. Na minha cabeça, vieram lembranças em sequência. O dia de ação de graças em que eu perdi um retiro do trabalho para ajudar em casa e passei 4 dias cozinhando e cuidando de criança enquanto Gena fazia compras na Black Friday e a Karen se gabava da filha advogada em Nova York pagando o Peru. O 4 de julho em que meu bônus inteiro foi para impostos atrasados da casa deles em vez de ir para minha poupança. E se naquela época eu tivesse dito não? Só uma vez. Se eu tivesse ido embora em vez de transferir dinheiro. Onde eu estaria agora? Num apartamento meu? Numa praia no México? Em vez disso, eu estava ali, na porta de uma casa em Fênix, com 4 crianças sendo jogadas na minha direção como se eu fosse uma creche gratuita. A criança de 4 anos bateu o pé. Queremos sair lá fora. Ela correu em direção ao quintal de tênis fininhos, sem gorro, sem luvas, com o vento frio de dezembro cortando a rua. Não, eu disse, firme, segurando o capuz dela. Vocês não vão a lugar nenhum até alguém que realmente mora aqui assumir responsabilidade. O lábio dela tremeu. O bebê começou a chorar junto, como se sentisse. Gena levantou as mãos. Tá vendo o que você fez? Por que você tá sendo tão dramática? É só uma semana, Liv. Você voa primeira classe o tempo todo. Vai sobreviver brincando de casinha com seus sobrinhos. Eu olhei da mandíbula travada da Karen até o nariz inflado da Gena e senti aquele lugar frio e calmo dentro de mim se firmar. Eu não vou primeira classe, eu disse. Eu vou econômica. E depois mando o dinheiro do upgrade pra vocês. Karen soltou um som de raiva. Você não pode simplesmente cancelar nossa viagem, Olivia. A gente já fez check-in. Os voos, os passes de esqui. Sobre esses voos, eu interrompi, você vai querer olhar o app da companhia aérea também. Gena mexeu no celular rápido, e parou. Por que isso aqui tá dizendo que os créditos estão no nome Olivia Parker? Ela sussurrou. Porque fui eu que paguei, eu respondi. E porque eu cansei de ser sempre a opção padrão. Eu não vim aqui pra ser babá. Eu vim pra parar. O rosto da Karen ficou branco, depois vermelho. Você é uma ingrata. Ela não terminou. A campainha tocou. Um som calmo, preciso, que cortou o caos da casa. Gena franziu a testa. Quem é isso? A gente não tá esperando ninguém. Vocês não, eu disse, pegando a bolsa de fraldas da mão dela ainda em choque. Eu tô. A campainha tocou de novo, mais forte. Um silêncio estranho caiu na entrada. Isso, eu pensei, enquanto a mão da minha mãe parava no trinco da porta, é o momento em que tudo muda. Karen abriu a porta com aquela educação falsa que ela usa com estranhos. E lá estava uma mulher na casa dos 40 anos, blazer escuro com jeans, crachá oficial pendurado no pescoço, uma prancheta debaixo do braço. Boa tarde. Eu sou Sarah Miller, dos Serviços de Proteção à Criança, ela disse, com um sorriso profissional que não chegava nos olhos. Falamos por telefone sobre uma visita de acompanhamento. Karen deu um passo para trás. Isso deve ser engano, ela gaguejou. A gente não chamou ninguém. Fui eu disse, entrando no campo de visão dela. Eu sou Olivia, irmã dela. Eu vim de Nova York. O olhar da Sarah passou pela minha mala, pelas crianças meio vestidas, pela bagunça de bolsas, comida largada, malas prontas no meio da sala.
Num único olhar, ela entendeu o cenário do mesmo jeito que eu sempre entendi minha família. Ainda é um bom momento? Ela perguntou com calma. A voz da Jenna cortou o ar. Olivia, o que você fez? A última vez que eu realmente olhei para a vida deles sem tentar consertar nada foi 3 semanas atrás, numa chamada de vídeo falhando no celular. Eu tinha atendido aquela chamada tarde da noite, na sala de reuniões da minha empresa, com pilhas de contratos na mesa, a blusa amassada e o cérebro completamente esgotado. Do lado deles, a câmera estava apoiada na bancada da cozinha. 2 das crianças estavam no quintal de camiseta, mesmo com a grama coberta de geada. Uma delas estava descalça. O bebê, de fralda frouxa, andava perto demais do portão da piscina, que nem travava direito. Jenna estava na varanda, com uma taça de vinho, rolando o TikTok, enquanto um dos meninos batia na porta de vidro chorando, com as mãos vermelhas de frio. Você consegue entrar? Eu perguntei com calma para ele. Pede para sua mãe colocar seu casaco. Ele só encostou o rosto molhado no vidro, deixando uma marca, enquanto a Jenna respondia irritada. Ele tá bem, Liv. Eles têm que criar resistência. Aliás, você pode me mandar $200 pros looks de Natal? Eu encerrei a chamada e fiquei olhando meu reflexo na tela preta. Uma mulher exausta que fazia tudo por pessoas que nem se davam ao trabalho de fechar um casaco. Foi aí que eu abri o número da linha direta do estado e fiz a denúncia. Não porque eu achasse que minha irmã fosse um monstro, mas porque o padrão era claro. As crianças ficavam sempre em segundo plano quando o conforto ou a vida social dela falavam mais alto. Eu enviei datas, prints, mensagens em que ela falava de babá grátis na casa da mãe enquanto saía para festas. O serviço social abriu um registro discreto e disse que provavelmente começariam com uma visita simples, sem drama, a menos que encontrassem algo sério. Perguntaram quando as crianças e os responsáveis estariam todos em casa. Nas festas de fim de ano, eu disse. Eles vão estar todos lá. Agora, ali na porta com a Sarah, meu coração batia forte contra o peito, mas não era medo. Era aquela adrenalina de quando alguém finalmente entra na frente de um trem que você vem tentando segurar com as próprias mãos. Isso é um absurdo, murmurou Karen, bloqueando a entrada. A gente cuida bem dos nossos netos. Estamos até levando eles para uma viagem de esqui, pelo amor de Deus. O sorriso da Sarah ficou mais frio. É exatamente por isso que eu estou aqui hoje, senhora. A gente precisa ver como as crianças são cuidadas no dia a dia, não só quando está tudo perfeito. Vai ser rápido. Posso entrar? Jenna sussurrou para mim, com raiva. Se acontecer alguma coisa por causa disso, Olivia, eu juro que... Eu olhei direto para ela e, alto o suficiente para Sarah ouvir, respondi. Não vai acontecer nada, se tudo estiver tão seguro e estável quanto vocês dizem, né? Sarah entrou. Os olhos dela percorreram a pia cheia de louça seca de ontem, as garrafas de vinho meio vazias em plena luz do dia, o aquecedor perto de mais de uma pilha de roupas, o bebê encostado no ombro da Jenna com um pirulito grudado no cabelo. Eu não precisei explicar nada. A casa já estava explicando tudo. Onde ficam os quartos das crianças? Sarah perguntou. Eu quero ver onde eles dormem e que tipo de supervisão eles têm, disse a assistente social. Karen entrou na conversa na hora. A gente já estava saindo pro aeroporto, então tá meio bagunçado, mas normalmente. Normalmente a Olivia tá aqui, Jenna cortou, jogando o queixo na minha direção. Ela sempre ajuda. Hoje que ela resolveu ter um surto. Sarah olhou para mim. Você mora aqui em tempo integral? Não, eu respondi. Eu moro em Nova York. Sou advogada em um escritório. Eu pago a hipoteca deles, as contas da casa, o carro que a Jenna dirige e a maior parte das compras. Eu não sou a cuidadora. Eu sou quem financia tudo. Minha voz não tremeu. Era seca, direta, como se eu estivesse falando com um juiz. E eu vim porque minha mãe insistiu para eu passar o feriado com eles. Ela não mencionou viagem nenhuma nem cuidado com crianças. Sarah assentiu devagar, anotando na prancheta. Certo. Vou verificar os quartos das crianças e o quintal. Vocês podem ficar na sala enquanto isso.
Enquanto ela seguia pelo corredor, com as crianças atrás dela como uma pequena procissão confusa, eu encontrei o olhar do mais novo e sorri de leve. Nada disso era culpa deles. Eles só tinham nascido numa família que tratava pessoas como recursos, não como pessoas. Um pensamento ruim passou pela minha cabeça, rastejando. Se eu sumisse amanhã, bloqueasse os números, cortasse o dinheiro, trocasse o e-mail e nunca mais olhasse para trás, o que eles fariam com aquelas 4 crianças que sempre esperaram que eu absorvesse tudo? Deixariam com quem atendesse o telefone? Iriam levando, cheios de ressentimento, enquanto correm atrás da próxima distração? Ou, pior de tudo, teriam que finalmente crescer e ser pais de verdade? As unhas da Jenna apertaram a capa do celular. Você é doente, ela sussurrou. Você chamou o conselho tutelar contra a própria família. Eu encarei ela, sentindo algo dentro de mim finalmente endurecer em vez de ceder. Não, eu disse. Eu chamei o conselho pelos seus filhos. O ar da sala ficou pesado e amargo enquanto os passos da Sarah rangiam lá em cima. Karen andava de um lado para o outro atrás do sofá, como um animal preso. Isso vai ficar no nosso registro. Você entende isso, Olivia? Isso pode destruir tudo. Você quer que tirem as crianças da gente? Se vocês estão fazendo tudo certo, ninguém vai tirar ninguém, eu respondi. Mas uma parte de mim sabia que, pela primeira vez na vida deles, alguém além de mim tinha controle daquela situação. Jenna se virou para mim, fora de si. Você acha que é heroína porque paga umas contas? Você nem tem filho, você não entende. Sua vida é brunch, e-mail e sapato caro. A nossa é fralda, tarefa e noites sem dormir. Você tem tempo e dinheiro de sobra. Claro que você tem que ajudar. Isso literalmente é o seu papel como a bem-sucedida. As palavras bateram como um tapa. Não porque eram novas, mas porque, pela primeira vez, tinham sido ditas em voz alta. Esse era o pensamento que estava por trás de todas as ligações cheias de culpa e mensagens passivo-agressivas de que bom pra você. Eu deixei o silêncio se estender por uns bons 3 segundos. Depois senti meu rosto abrir num sorriso tão frio que até eu mesma estranhei. Você tem razão, eu disse baixinho. Isso realmente virou meu trabalho, porque eu deixei virar. Mas trabalho a gente pode largar. Karen parou de andar de um lado pro outro. Não ouse falar assim depois de tudo que fizemos por você. Como assim? Eu explodi, a calma rachando por um segundo. Como me deixar trabalhar 2 empregos de meio período no ensino médio enquanto você gastava minhas economias no SUV novo? Como me empurrar para pegar mais empréstimo estudantil dizendo que advogado ganha muito dinheiro, e depois me chamar de ingrata quando eu me recusei a abrir cartão de crédito no seu nome? Ou como essa semana, quando vocês me trouxeram aqui mentindo que era um Natal em família, só para eu ser babá de graça enquanto vocês iam para Colorado com o meu dinheiro. O rosto da Karen ficou tenso, vermelho, confuso. A gente ia te pagar alguma coisa, ela insistiu, fraca. Ah é? Eu retruquei. Antes ou depois dos ingressos de esqui? Antes ou depois do dia no spa que vocês já tinham reservado? Jenna fez uma careta. Como você sabe disso? O celular ainda estava na mão dela, o aplicativo do resort aberto. Eu inclinei a cabeça. Porque, como eu já disse, eu que pago o cartão que vocês usaram. E quando aparece uma cobrança de $2.400 escrito Summit Ridge Spa and Lodge numa conta que era para comida e contas básicas, eu verifico. A voz da Jenna subiu num grito. Você não tinha direito de cancelar essa viagem ou mexer nas passagens. Estavam no meu nome, eu disse. Pagas com meu cartão, minhas milhas, meu crédito. Vocês pararam de olhar extrato faz 1 ano, lembra? Muito estressante. Então eu entrei. Eu organizei. Eu refinanciei. Eu virei o adulto enquanto vocês brincavam de vítima. Eu abri minha mala de mão e tirei uma pasta fina que tinha guardado antes de embarcar no JFK. Isso aqui, eu disse, colocando na mesa de centro, é tudo que eu paguei por vocês nos últimos 3 anos. Hipoteca, luz, água, internet, carro, até assinatura de streaming para vocês verem reality show enquanto me diziam que não tinham dinheiro para sapato das crianças. Jenna puxou o primeiro papel da pasta. Os olhos dela correram pelos números.
1.800. 600. 320. Mês após mês. A boca dela abria e fechava, sem som. Isso não pode estar certo, ela sussurrou. Você tá fazendo parecer pior do que é. Números não têm opinião, eu disse. Eles são o que são. Lá em cima, alguma criança riu de algo que a Sarah disse, uma risada leve, inocente, que atravessou a tensão como um sino. Karen agarrou isso na hora. Viu? Eles estão felizes. Estão bem. Você tá exagerando tudo isso. Eu encostei na parede, estranhamente estável. Criança feliz não apaga hipoteca atrasada, eu disse. Não apaga escolhas perigosas. Não apaga o fato de que vocês me transformaram numa caixa eletrônico com batimentos cardíacos. O rosto da Jenna se contorceu. Você adora essa palavra, caixa eletrônico. Sabe o que você realmente é? Amarga. Você não conseguiu ter uma família, então quer punir a minha por existir. Aquilo atingiu a parte mais frágil de mim. O lugar onde mora meu medo silencioso de acabar sozinha, encolhido e envergonhado. Eu senti ele recuar. E depois senti ele queimar e desaparecer. Aí está, eu disse quase com calma. A frase que você quis dizer por anos. Você não tem filhos, então sua vida não vale. Minha voz ficou mais baixa. Obrigada por finalmente ser honesta, Jenna. Isso deixa a próxima parte muito mais fácil. A confiança dela vacilou. Qual próxima parte? Eu não só cancelei a viagem de vocês, eu disse. Há 3 semanas eu parei os pagamentos automáticos da hipoteca. O banco mandou uma carta bem educada para essa casa, que eu imagino que ainda esteja fechada em algum lugar na cozinha, debaixo daquela pilha de cupons. Eles vão dar um prazo. Depois começam as multas. Daqui a alguns meses, se ninguém pagar, os avisos deixam de ser educados. Karen soltou um som de choque e deu um passo para trás. Você não faria isso com seus próprios pais. Eu já fiz, eu disse. Ontem, no meu horário de almoço, fui ao banco e assinei os papéis tirando meu nome do financiamento. Se vocês quiserem manter essa casa, vão ter que se qualificar sozinhos, com renda e crédito de vocês. Isso é fraude, Jenna cuspiu. Não, eu disse, calma. Isso se chama parar de ser consignatária. Procura aí. Jenna já estava tremendo. A van, ela disparou. Você assinou a van. As crianças precisam. Eu avisei os atrasos hoje de manhã, eu cortei. A empresa de busca vai vir no fim do mês, se ninguém colocar a conta em dia. E eles não vão me ligar. A mão da Karen foi direto para a boca. A luz, ela sussurrou. A água. Olivia, você não. Eu também cancelei isso, eu disse. O débito automático acabou. Semana que vem, se vocês não colocarem um cartão no nome de vocês nessas contas, a luz vai cortar. O Wi-Fi vai cair. Acabou o streaming, compras de madrugada, chamadas de vídeo pedindo só mais uma ajuda até sexta. Os olhos da Karen encheram de pânico. Não pode ser. Por favor, ela sussurrou, a voz quebrando no fim, como se desespero pudesse voltar o tempo. Antes que eu respondesse, passos vieram da escada. Sarah apareceu, com as 4 crianças atrás dela mais calmas agora, curiosas, olhando de um adulto para o outro. Obrigada pelo tempo de vocês, ela disse, profissional. Fiz uma inspeção inicial. Vou deixar uma lista de pontos de segurança, tomadas sem proteção, o portão da piscina sem tranca adequada, e problemas de supervisão. Essa visita vai ficar registrada como advertência. Eu volto depois dos feriados para uma nova avaliação. Se tiver melhorado, isso encerra aqui. Se não... Ela fez uma pausa. Vamos ter que considerar outras opções. Jenna engasgou. Outras opções? Sarah manteve o olhar firme. Serviços de apoio, cursos de orientação parental. Em casos extremos, colocação com parentes ou acolhimento. Ainda estamos longe disso. Mas vocês precisam entender, isso não é brincadeira. O olhar da Jenna disparou para mim, cheio de ódio puro.
Ela planejou isso, ela cuspiu. Ela fez no timing certo. Ela quer destruir a gente. Sarah levantou a mão. Agora não me importam os conflitos familiares, ela disse. O que me importa são essas 4 crianças. E elas precisam de adultos sóbrios, presentes e capazes de tomar decisões seguras. Levem a lista a sério. É só isso que vou dizer hoje. Ela entregou para Karen um pacote grampeado e foi até a porta. As crianças foram atrás dela em silêncio, cochichando. Quando a porta fechou com um clique, a última camada de fingimento daquela casa simplesmente acabou. Por alguns segundos ninguém se mexeu. Só se ouvia o barulho da geladeira e o latido distante de um cachorro. Então Karen virou para mim, furiosa. Você humilhou essa família, ela sibilou. Com essa mulher, com esse show de dinheiro, com tudo. Você acha que seu emprego em Nova York te faz melhor que a gente? Acha que pode entrar aqui e destruir nossa vida porque tá tendo um surto? Eu peguei minha pasta da mesa de centro e coloquei de volta na bolsa. Eu não destruí nada, eu disse baixo. Eu só parei de segurar com fita adesiva para vocês não precisarem ver as rachaduras. A porta abriu de novo. Meu pai, Tom, entrou com as chaves do carro na mão e os óculos ainda no rosto, como se já estivesse em modo viagem. O que está acontecendo? Ele exigiu, olhando o rosto vermelho da Jenna, a Karen segurando a lista do CPS, minha mala ainda na entrada. A gente vai perder o voo. Ninguém vai a lugar nenhum, Jenna disparou. A Olivia cancelou tudo e chamou o conselho tutelar pra gente. A cabeça dele virou pra mim na hora. Me diz que isso não é verdade. Eu encontrei o olhar dele. Lembrei da mensagem de voz que ele tinha deixado no mês passado, quando eu disse que não ia pagar os impostos de novo. A voz dele seca. Depois de tudo que a gente fez por você, você não pode fazer uma coisa simples dessas? O resort foi cancelado. Os voos estão no meu nome agora. O CPS acabou de sair. E eu tirei meu nome da bagunça financeira de vocês. Tudo isso é verdade. Ele deu um passo à frente, invadindo meu espaço como fazia quando eu tinha 16 anos e tentava discordar de alguma coisa. Nós te criamos, ele rosnou. Te demos teto, comida. Ninguém ajudou a gente. E é assim que você retribui? Tentando destruir sua própria família? Eu soltei uma risada curta, sem humor. Vocês me deram teto até eu ter idade para começar a pagar o de vocês, eu disse. Depois disso, vocês chamaram isso de eu trabalho em família. E sabe quem realmente ajudou? Eu. Enquanto vocês fingiam que aposentadoria e benefício eram suficientes, eu vi as cobranças se acumularem. Karen apontou o dedo no meu peito. Você é a mais velha, ela disse, finalmente soltando a frase que eu sabia que vinha. Isso significa alguma coisa. Significa que você tem que se virar quando a família precisa. Sua irmã tem 4 filhos. Seu pai tem as costas destruídas. Minha saúde não é mais a mesma. Você não pode simplesmente sair disso porque está cansada. Isso é sua responsabilidade. Algo dentro de mim ficou completamente imóvel. Não, eu disse. Isso era minha responsabilidade quando eu era criança e não tinha escolha. Era minha responsabilidade quando eu estava afogada em dívida da faculdade de Direito e mesmo assim mandava dinheiro para vocês porque não aguentava imaginar as crianças no escuro. Mas agora eu sou adulta. Eu decido do que sou responsável. E eu estou escolhendo a mim mesma. Jenna soltou um riso de desprezo. Você não tá escolhendo você. Tá escolhendo vingança. Eu olhei para ela de verdade, olhei mesmo as olheiras, a mão tremendo segurando a lista do CPS. Vingança seria ligar para Sarah e mandar ela vir buscar as crianças hoje, eu disse. Vingança seria denunciar cada mentira que vocês colocaram em pedido de benefício, cada vez que trabalharam por fora e ainda assim receberam ajuda. Tudo que eu fiz até agora foi dar um passo para trás e deixar que as escolhas de vocês finalmente alcançassem vocês. O rosto do meu pai escureceu. Você não teria coragem, ele disse. A gente precisa dessa ajuda. A gente tem direito. Vocês têm direito ao que as regras dizem que vocês têm direito, eu respondi. E isso quem decide não sou eu.
Eu pensei nos formulários online que eu tinha preenchido 3 meses atrás. Nos anexos com cheques, extratos bancários, a linguagem fria e técnica. Suspeita de uso indevido de recursos em domicílio com múltiplos adultos e crianças dependentes. Eu não apertei enviar por raiva. Eu apertei por exaustão. Exaustão de ser o sistema paralelo deles. Vocês que levaram isso pro caminho oficial, eu continuei. Não fui eu. Eu só finalmente falei a verdade para quem tem o trabalho de ouvir. Karen amassou a lista do CPS na mão. Você acha que eles vão ajudar a gente mais porque você dedurou a gente? Ela cuspiu. Não, eu disse. Eu acho que eles vão olhar o quadro inteiro. As aposentadorias, o benefício, o auxílio moradia, o fato de que a Gena não trabalha, mas sempre tem unha feita e bebida cheia em casa. E depois vão decidir se vocês ainda se qualificam. Agora isso não está mais nas minhas mãos. Meu pai me encarou como se não me reconhecesse. Onde você vai ficar então? Ele exigiu. Aqui? Depois de tudo isso? Eu pesei a resposta. As chaves do meu novo apartamento estavam no meu bolso, ainda brilhando do chaveiro recém-feito. Eu tinha fechado o contrato 6 semanas antes, juntando o que sobrou depois das emergências de todo mundo. Eu não tinha contado para ninguém. Quando eu mencionei que talvez comprasse um lugar, a Karen já tinha perguntado se teria quarto de hóspedes para quando a gente precisar descansar. Eu ia ficar aqui só por alguns dias, eu disse, neutra. Os móveis do meu apartamento chegam na segunda-feira. O lábio dele entortou. Absolutamente não. Você não pode colocar fogo nessa casa e depois dormir nas cinzas. Quer se achar melhor que a gente? Então prova isso em outro lugar. Eu olhei para Karen, esperando alguma reação. Algo como, ela ainda é nossa filha. Ela não disse nada. Os olhos da Gena estavam presos no chão. Tudo ficou tão claro que quase parecia uma piada. Enquanto eu pagava, eu pertencia. No momento em que eu parava, eu era descartável. Entendi, eu disse. Sem gritar. Sem chorar. Eu peguei a alça da mala e a puxei de volta para dentro da porta que eu nem tinha chegado a atravessar por completo. Na entrada, parei e olhei para eles três, juntos em volta da lista amassada e da viagem cancelada, como sobreviventes de uma tempestade que eles mesmos juravam que não ia acontecer. Vocês têm razão em uma coisa, eu disse. Eu sou a mais velha. E pela primeira vez na minha vida, eu vou mostrar como é quando eu tomo decisões por mim. Então eu saí para aquele sol forte e indiferente do Arizona e fechei a porta atrás de mim. Meu novo apartamento em Manhattan era o oposto daquela casa em Fênix em tudo que importava. Pequeno, mas totalmente meu. Silencioso. Pago com a minha assinatura, não com a crise de ninguém. Quando eu destranquei à noite, puxando a mala para dentro, o lugar ainda cheirava a tinta fresca e papelão. Sem fotos de família. Sem pilha de contas abertas com meu nome. Sem culpa de outras pessoas. Eu larguei a mala no quarto, sentei no colchão vazio e só escutei o silêncio. Nada de TV alta de desenho, nada de criança chorando, nada de celular vibrando com mensagem de me liga urgente. Pela primeira vez em anos, a única pessoa que eu precisava cuidar era eu. Na manhã seguinte, fiz um café ruim na cafeteira nova e fiquei olhando a cidade acordar pela janela do 10º andar. Eu achei que meu celular ia ficar quieto. Na minha cabeça, eu já tinha aceitado que Karen e Tom iam passar a semana inteira dizendo para qualquer um que eu tinha perdido a cabeça. Mas, por volta das 11, a tela acendeu com um nome que eu nunca pensei que ia ver ali por vontade própria. Gena. Por um minuto inteiro, eu só encarei, deixando ele vibrar. Depois atendi. Não desliga, ela disse na hora, a voz pequena de um jeito que eu nunca tinha ouvido. Por favor. Eu não tô ligando pra gritar. Tá bom, eu disse com cuidado. Você tem 5 minutos. Ela soltou um suspiro tremido. Eu sinto muito, ela disparou. Por tudo. Pela emboscada. Pelo discurso da mamãe de você é a mais velha. Por aquela coisa nojenta que eu falei sobre você não ter filhos, eu. Ela parou. Do outro lado, eu ouvia desenho animado e louça batendo não um eco de aeroporto. A gente não foi pra lugar nenhum.
Obviamente, ela disse baixo. As crianças choraram por 1 hora. A mãe tá no quarto com enxaqueca. O pai tá tentando ligar para um amigo para desfazer o que você fez com a hipoteca. Mas aparentemente não funciona assim. Uma parte fria e quase mesquinha dentro de mim sentiu uma pontada de satisfação. Por que você tá me ligando de verdade, Jenna? Eu perguntei. Porque a Sarah ligou de volta, ela disse. Ela falou que vai marcar a reavaliação mais cedo do que pensava, por causa de umas informações adicionais que chegaram na mesa dela. Eu sabia exatamente o que era aquela informação adicional. 2 semanas depois de eu abrir a denúncia anônima no órgão de habitação, o investigador entrou em contato pedindo esclarecimentos. Eu tinha enviado datas, valores, e explicado como meu dinheiro cobria buracos que não deveriam existir se a renda e os auxílios declarados fossem realmente verdadeiros. Eles agradeceram e disseram que, por envolver crianças, o serviço social seria acionado. Ela falou em auditoria, Jenna disse agora, baixinho. Dos benefícios da mãe e do pai. Da invalidez, dos vouchers de moradia. Ela disse que vão revisar se a gente foi honesto sobre renda e sobre quem realmente mora aqui. E foram, eu perguntei. Silêncio. Depois. Mais ou menos, ela disse o que, na prática, significava não. Olha, eu sei que a gente se apoiou demais em você. Tá. Eu sei. Eu falei isso pra mãe ontem. Eu falei que não dá pra ficar esperando você segurar tudo pra gente toda vez. Eu tô tentando arrumar um trabalho, numa creche, inclusive. Disseram que precisam de alguém depois do ano novo. Eu tô tentando. Lá estava de novo aquela parte minúscula de mim que ainda queria consertar tudo, dizer eu te ajudo até seu primeiro salário. Eu esmaguei isso antes que nascesse. Bom, eu disse. Você deveria ter feito isso 3 anos atrás. Ela fungou. Eu sei. Eu só precisava que você soubesse que eu ouvi você. E eu tô com medo. Levaram o carro do pai hoje de manhã, Liv, direto da garagem. As crianças viram. Foi? Ela soltou o ar com força. Essa é a primeira vez que alguma coisa real acontece porque a gente não te ouviu. A mãe continua dizendo que é culpa sua. Mas eu sei que não é. A gente fez isso. A gente colocou você nessa posição. Eu olhei pela janela, para a rua coberta de neve derretida lá embaixo. Vocês não me colocaram em lugar nenhum, eu disse devagar. Eu entrei nisso. Várias e várias vezes. Eu transferi o dinheiro. Eu atendi às ligações. Eu fui para casa quando a mãe chorava. Eu cancelei encontros, viagens e sono por vocês. Isso é responsabilidade minha. Isso aqui. Eu apontei em volta do meu apartamento vazio. Sou eu finalmente saindo desse papel. E agora, Jenna sussurrou. A gente só ficou sem nada? Dava para ouvir o pânico na voz dela. E, por baixo dele, outra coisa. A percepção lenta de que não tinha mais plano B vindo de mim. O agora é vocês se virarem, eu disse. Você, a mãe e o pai. Vocês decidem se vão consertar isso ou deixar tudo desmoronar. Vocês cuidam das crianças. Vocês trabalham. Vocês falam com os assistentes sociais. Vocês vivem dentro do que realmente tem, não do que conseguem arrancar de mim. Eu hesitei. Eu não vou ligar pro CPS pedindo para pegar em leve. Não vou ligar pro banco para colocar meu nome de volta em nada. Não vou mandar dinheiro toda vez que vocês ficarem desconfortáveis. Esses dias acabaram. Jenna ficou em silêncio por um tempo longo. Quando falou de novo, a voz dela estava mais firme. Tá, ela disse. Tá. Eu odeio isso. Eu te odeio um pouco agora, sendo sincera. Mas eu entendo. Ela engoliu em seco. Se eu te mandar uma foto das crianças, você pelo menos olha? Isso doeu mais do que qualquer acusação. Sim, eu disse baixo. Eu vou olhar. Depois que desligamos, meu celular vibrou de novo quase na hora. Dessa vez era um número desconhecido do Arizona. Deixei cair na caixa postal. Quando ouvi a mensagem, a voz do meu pai tomou o ambiente, baixa e fria.
Se você acha que isso acabou, você é mais burra do que eu pensava, ele disse. Você quer envergonhar essa família? Vai em frente. Mas você não vai sair disso limpa. Você vai ver. Ele desligou. Sem mais nada. Fiquei ali ouvindo aquela ameaça virar só ruído digital. E, em vez de medo, eu senti clareza. Meu pai não estava acostumado a perder controle. Cortar meu dinheiro significava que ele não podia mais me usar como fundo de emergência pessoal e isso assustava ele. Se ele quisesse escalar aquilo, seria sem a minha ajuda pela primeira vez em décadas. Eu abri meu notebook, entrei nas minhas contas bancárias e, com alguns cliques bem conscientes, cancelei as 3 últimas transferências automáticas. Mercado. Plano de celular. O fundo extra que eu tinha criado para emergências da Gena e que, de algum jeito, virou dinheiro de diversão. Depois abri um e-mail de um investigador de moradia que eu tinha ignorado por uma semana, pedindo documentação adicional. Anexei a pasta escaneada dos pagamentos, enviei, e encostei na cadeira. Uma ponte silenciosa e afiada tinha sido construída entre o meu esgotamento e as consequências deles. E o nome dela era Sarah Miller. Na última semana de janeiro, a poeira tinha baixado o suficiente para eu finalmente enxergar o formato da minha nova vida. Meu apartamento já tinha móveis agora. Um sofá que eu escolhi porque gostei, não porque estava em promoção. Uma cama que não balançava. Uma mesa pequena com exatamente 2 cadeiras, porque eu não precisava de mais. Eu acordava com meu próprio alarme, não com ligação de crise às 6 da manhã. Minha conta poupança, pela primeira vez na vida, ficou igual o mês inteiro. Sem saques misteriosos. Só, até o próximo salário. Em Fênix, tudo estava vencendo ao mesmo tempo. O órgão de benefícios mandou uma carta para Karen e o Tom. Informamos que seu caso foi selecionado para revisão. E a Gena me mandou a foto disso tarde da noite. Uma única palavra embaixo. Por quê? Eu não respondi. A imagem seguinte que ela mandou, uma semana depois, era da garagem deles. Sem van. Sem carro. Só manchas de óleo no concreto. Embaixo. Levaram os 2. Eu coloquei o celular virado para baixo e voltei a marcar um contrato. Alguns dias depois, um envelope pequeno sem remetente apareceu na minha caixa de correio. A letra na frente era dolorosamente familiar. Aquela cursiva toda enrolada que assinava meus bilhetes de escola e meus cartões de aniversário quando eu era criança. Da minha mãe. Dentro tinha um cheque de $300 e um bilhete em papel pautado. Estamos fazendo o que podemos, dizia. Eu sei que não é suficiente. Eu não depositei. Eu guardei aquilo numa gaveta junto com meu passaporte e a escritura do meu apartamento. Uma caixa de coisas concretas, com um talvez dentro. Eu não estava interessada em puni-los para sempre. Eu estava interessada em ver se essa responsabilidade toda nova deles durava mais do que a culpa de sempre. No começo de março, meu e-mail apitou com uma mensagem da Sarah Miller. Ela agradecia pela minha cooperação e explicava os resultados da revisão numa linguagem fria, burocrática. Alguns benefícios foram ajustados, outros suspensos até reembolso. Cursos obrigatórios de orientação parental para a Gena. Visitas surpresa agendadas pelos próximos 6 meses. As crianças permanecem na casa no momento. Ela escreveu, ainda há muito espaço para melhora, mas já vimos mudanças iniciais positivas. E tinha um recado no final. Eu sei que isso foi difícil. Sua denúncia provavelmente evitou que a situação piorasse. Cuide de você. 2 dias depois, a Gena me mandou uma foto das crianças em frente a um prédio de apartamento simples e antigo, cada uma segurando uma chave num chaveiro de plástico colorido. A legenda dizia: Nosso lugar. Pequeno, mas nosso. Obrigada, mesmo que você me odeie. Eu encarei os rostos deles. O dente da frente faltando. O rabo de cavalo torto. O mais velho um pouco à frente, como se tivesse se colocado ali como escudo dos outros. E senti algo dentro de mim afrouxar. Não respondi na hora. Esperei algumas semanas. Deixei minha própria reação assentar. Então, numa noite em que a neve caía lenta pela janela do meu apartamento em Manhattan, eu tirei uma foto da cidade da minha sala.
Luzes cortando o escuro. Mandei de volta. Nenhum ódio. Só limites. Só isso. Sem emoji. Sem eu te amo. Sem promessa de visita. Só uma linha clara entre a vida deles e a minha. A Karen não ligou. O Tom definitivamente não pediu desculpas. Homens como ele não fazem isso. Eles esperam o mundo voltar a ceder. Esperam que, uma hora ou outra, quem disse não ceda de novo e diga tudo bem, só dessa vez. Mas eu não cedo mais. Uma noite, sentada no sofá com uma xícara de chá, eu percebi que estava rindo. Não de nada específico. Só, da ironia de como minha vida tinha ficado silenciosa. Não existia mais aquele aperto no peito quando o celular acendia. Porque metade das pessoas que me drenavam nem tinham mais meu número novo. Não existiam mais surpresas financeiras, porque a emergência de alguém tinha engolido meu aluguel. Só existia espaço. Ar. Lugar para respirar. Lugar para pensar no que eu queria. Viagens que eu talvez fizesse. Coisas que eu talvez aprendesse. Talvez, um dia, uma família construída por escolha, não por obrigação. As pessoas gostam de falar de lealdade, de sangue, de dever, de família, é tudo que a gente tem. Mas a pergunta que não sai da minha cabeça toda vez que eu lembro daquela porta em Arizona é simples. O que você acha que acontece quando a pessoa que sempre foi seu plano de reserva, sua rede de segurança, a que sempre dizia sim, finalmente vai embora e não volta mais?